Que a paz do Mestre Jesus que se encontra nesse ambiente possa também se estabelecer dentro de cada um de nós. E para a nossa ambientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, a lição 144. Guia-te sempre pela decisão que produza menor soma de prejuízo a ti mesmo e ao teu próximo. Antes de assumires compromissos, reflexiona a respeito dos possíveis resultados e mais facilmente saberás eleger aqueles que te proporcionarão melhores frutos para o futuro. Sempre que alguma vantagem para ti ofereça danos para o outro, recusa-as, porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Isso equivale a dizer: não façais ao outro aquilo que não gostaria que te fizesse. O que hoje percas a favor de alguém, amanhã receberás sem prejuízo de ninguém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais e mentores desta casa, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para agradecer a oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que todos aqueles que aqui estão, Senhor, todos que não puderam vir e todos que ainda estão a caminho, recebam essa luz, esse bálsamo que vem de Ti. E que possamos, Senhor, ao sair daqui, estarmos com os corações leves, na grandeza do Teu amor. E que a nossa irmã que fará o estudo da noite seja amparada, envolvida, para que traga para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Mais uma vez, Senhor, só temos a Te agradecer, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Bom, nós teremos agora a divulgação da nossa obra espírita com a nossa irmã Érica. Meus irmãos, muita paz e alegria. A gente está trazendo um livro hoje chamado Jesus no Lar. Ele é pequenininho, só no tamanho, porque ele é muito grandioso. E ele foi lançado em 1949, ou seja, 76 anos. Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, o médium que psicografou essa obra, ele fez o prefácio desse livro. E esse livro aqui, ele foi editado todo ele por Neio Lúcio. E Jesus, que para a generalidade dos estudiosos, né, ele permanece somente situado na história da humanidade, modificando o curso dos acontecimentos dos políticos, né? Acontecimentos políticos. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo um novo rumo às interpretações da fé. Para filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. Para a multidão de crentes inertes, né, que não trabalham, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Só que, o que ele fala para a gente? Jesus, ele é a grandiosa informação da Boa Nova. Ele é a Boa Nova. Compreende que é um mestre e não apenas reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres. Mas, acima de tudo, Jesus é o renovador da vida de cada um de nós. Aquele que se propõe a conhecer a história do Mestre Jesus, os seus ensinamentos e tudo o que ele fez e o que ele faz ainda hoje por pessoas como nós, pessoas simples, né? Vai entender o quanto que Jesus é grandioso. E o primeiro capítulo é exatamente falando de Jesus na casa de Simão Pedro. E Simão Pedro fala para ele sobre o Evangelho, né? A Boa Nova. Pergunta para ele como fazer essa divulgação da Boa Nova. E ele fala, começa pelo lar. E aí Jesus faz o primeiro culto cristão no lar, na terra, na casa de Simão Pedro. E a gente também divulga a necessidade de nós fazermos no nosso lar
o culto do Evangelho toda semana, uma vez por semana, em dia da semana e hora pré-estabelecidos e marcados, tá bom? Quem quiser saber mais sobre também o Evangelho no Lar e sobre o livro, é só nos procurar na recepção. Muito obrigada. Bom, nós agradecemos a nossa irmã Érica pela divulgação da obra. Chegamos no momento mais importante da noite, que é o nosso estudo. E hoje o nosso estudo está a cargo da nossa irmã Fátima Moscoso, aqui mesmo da nossa instituição, do Centro Espírita Luz e Caridade Santa Cruz. E ela está substituindo o expositor que seria da noite, o José Carlos, por questão de enfermidade, ele não pôde comparecer. E nós estamos continuando o 7º mês do nosso projeto educativo doutrinário, PED, que é intitulado A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, o ano 1, e hoje o tema será o nada, vida futura, penas e gozos futuros. Que possamos vibrar com a nossa irmã Fátima. Paz e alegria a todos, os corações amigos que estão aqui nessa noite. Então, como o nosso irmão falou, nós vamos estudar, vamos conversar, vamos refletir sobre a questão do nada, a vida futura. E esse assunto está no Livro dos Espíritos, na 4ª parte desse livro, no capítulo 2. E nesse capítulo ele fala sobre o nada e a vida futura, intuição das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas e natureza das penas e gozos futuros. Então, é sobre isso que nós vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos traz mediante as perguntas que Kardec formulou. Porque o Livro dos Espíritos, ele é todo feito com perguntas e respostas dos irmãos. Kardec formulou as perguntas e os Espíritos foram respondendo a Kardec e ele organizou o Livro dos Espíritos. Aí, na pergunta 958, Kardec pergunta: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Por que ele tem horror ao nada? E os espíritos foram assim, brilhantes, muito simples. Porque o nada não existe. O nada não existe. Por isso que a gente tem horror ao nada. Ele não existe. Então, se ele não existe, então a gente vai crer no nada? E aí, em algumas décadas ou séculos, achavam-se que o vácuo era o nada. No vácuo não tem nada. Mas os cientistas, eles provaram por A mais B que, em vez de se ter um espaço totalmente desprovido de matéria e energia, ele é um campo dinâmico, repleto de atividades conhecidas como vácuo quântico. Então, o nada não existe, tá? Então, quando a gente pensa assim, o materialista, não existe nada depois da morte do corpo físico. Se não existe nada e o nada não existe, tá meio incoerente isso, né? Afinal de contas, o nada existe ou não existe? E aí a gente vai vendo. Quando Kardec, então, pergunta aos espíritos: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? A vida futura não é a vida que nós vivemos aqui na Terra. A vida futura é a vida espiritual. Então ele pergunta para os espíritos da onde que vem esse sentimento instintivo da vida futura, porque todos se preocupavam do que ia acontecer quando a gente morresse, desencarnasse. E aí os espíritos dizem: antes de encarnar, o espírito conhecia todas as coisas no plano espiritual. E a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual.
É por isso que nós temos essa ideia da vida futura. O que vai acontecer? O que será que tem na vida futura, no plano espiritual? Aquele que tem de passar, por exemplo, longo tempo numa cidade, às vezes a gente fica assim, eu queria saber o que podemos realizar na vida futura. Mas esquecemos que a vida futura vai primeiramente depender do que eu faço, do que eu pesquiso. Porque se eu saio daqui para morar em um outro país, qual é a primeira providência que eu tomo? Seria conhecer o país? É uma coisa nova? Conhecer aquele espaço? Conhecer o clima? Conhecer a cultura daquele povo onde eu vou viver? Não seria o lógico? Para que eu vou saber disso? Para poder me preparar para viver nesse outro país. Não é assim? Porque se eu vou passar um mês, além de me preparar, ainda vou organizar minha mala, o que eu vou levar naquela viagem para lá. Senão, eu posso entrar pelo cano, levar um montão de casaco, não fiz a pesquisa, e naquele período que eu lá estou, é verão. Então, isso é só para a gente começar a pensar por que a gente deve investigar o que é a vida futura. E a gente precisa começar a se preparar. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade. Então, é o primeiro passo. Nós sabemos que nós somos uma individualidade e continuaremos sendo no plano espiritual. Então, tudo que eu faço, eu carrego comigo. E lá eu vou usufruir daquilo que eu semeei, como Jesus disse. Cada um segundo a sua obra. Então eu preciso saber que existe a vida futura, mas eu preciso saber que eu preciso me preparar para ela. Após a morte, então, conservação da nossa individualidade após a morte. Então, Kardec ainda pergunta, onde se origina a crença na existência de penas e recompensas? Né? A gente sabe da vida futura, a gente tem um pressentimento e tem essa ideia também das questões das penas e recompensas. Da onde será que vem isso? Que a gente sabe que de repente lá, quando eu fizer a passagem, para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? Será que eu serei feliz? Será que eu encontrarei meus amigos? Ou será que eu vou para um lugar escuro? Então, são as penas e recompensas. E aí, mais uma vez, os espíritos respondem. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Então, é o que eu já trago, porque nós aqui estamos nessa encarnação, mas nós já tivemos outras, já fomos e voltamos, não sabemos quantas vezes. E toda vez que vamos, aprendemos algo, adquirimos os conhecimentos, mesmo que ao retornar, esqueçamos o que nós fomos em outras existências. Mas algumas coisas ficam impregnadas no nosso ser. Então, ele diz que é o pressentimento. E olha que interessante que os espíritos ainda colocam. Porque sabei o bem, uma voz interior vos fala. É aquela coisa, né? Você saber que tem alguma coisa, por mais que o outro tente dizer que não, você pressente, você sabe que tem algo e que você precisa mudar a sua vida.
para uma vida futura melhor. E aí ele coloca assim, ó, o vosso erro, quer dizer, o nosso erro, consiste em não lhe prestardes bastante atenção a esses pressentimentos, a essas intuições. Às vezes, nós estamos na dúvida do que vamos fazer, numa decisão. E aí a gente tem um pressentimento, uma ideia, mas a gente prefere às vezes outros caminhos, porque aquele é mais difícil, como perdoar, amar o irmão, né? Se reconciliar. A gente sabe que a gente precisa fazer isso, mas às vezes a gente não segue esse sentimento que nós trazemos dentro de nós, porque nós estamos com Deus e Deus está conosco o tempo todo. Melhores vos tornarias se nisso pensasseis bem e com frequência. Nesses pressentimentos, nessas intuições, orar a Deus. Aí, Kardec pergunta, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? No momento da morte, quais são os sentimentos? Será que todos nós teríamos o mesmo sentimento no momento da morte? Ou será que são diferentes os sentimentos? Vai depender, sim. Serão diferentes. Vai depender da evolução espiritual de cada um de nós. Aí os espíritos respondem. Há dúvidas dos céticos, dos descrentes. Ele fica na dúvida. Durante a sua existência toda ele acreditou no nada. Que não havia nada depois da morte. Ele é descrente. Mas na hora em que ele vai fazer a passagem, paira a dúvida. Será que aquilo que eu coloquei, pensei a vida inteira, é isso que eu vou encontrar ou nada? O temor, para alguns, que se sentem culpados de ter perdido mais uma oportunidade de ter se melhorado, de ainda não ter seguido a intuição que foi oferecida por Deus através dos mentores, dos amigos, para aquelas decisões difíceis da nossa vida. Então, eles se sentem culpados e temem. Tem um temor da morte, porque eles sabem que, conhecendo o Evangelho, a gente sabe que o que a gente semeia, a gente colhe. E aí vem o medo. Será que eu semeei aquilo que eu precisava semear? E a esperança. Aqueles homens de bem têm a esperança de encontrar lá na espiritualidade um caminho florido, um caminho de luz, cheio de esperança. Mas não que eles saibam ou pensem que nada farão, que não vão mais trabalhar porque já estão, né? Já são homens de bem. Não é isso, tá? Aí Kardec, quando fala, lá atrás, os espíritos responderam para ele o tempo todo que nós temos o pressentimento da vida futura, do que nós trazemos da vida espiritual. Aí ele pergunta, como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Por quê? Se eles estão dizendo que nós trazemos esse pressentimento da vida futura, como é que pode existir os céticos? Porque esses pressentimentos são de todos, independentes. Aí olha aqui os nossos irmãos respondem. Eles são em números menor do que se julga. Às vezes a gente acha que são muitos, mas não são não.
muitos se fazem de espíritos fortes, porque durante a vida somente por orgulho. Então, por que eles são céticos? Pelo orgulho de achar que vai ter alguém acima deles? Não. Então, eu prefiro acreditar no nada. Acreditar em Deus, um ser que eu não vejo, que eu não sinto. Então, pelo orgulho, não dão o braço a torcer. Por isso que eles se tornam descrentes. Porque eles não aceitam que Deus, de amor e bondade, é o nosso Pai maior, que está sempre nos amparando e nos protegendo. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Então, todos nós temos as mesmas informações, só que algumas vezes nós preferimos esconder essa informação, não querer enxergar essa informação, pelo orgulho, pela vaidade. E aí ele coloca, não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. Então quer dizer, nós só vamos conquistar a felicidade na vida futura através do nosso trabalho, do nosso esforço, das nossas lutas, para vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade e seguir o que Jesus nos trouxe, que é o amor, a caridade, o perdão. E nesse capítulo ainda, tem a questão da intervenção de Deus nas penas e recompensas. É na questão 963, que é bastante interessante. Prestem bem sua atenção. Kardec pergunta assim: com cada homem individualmente, Deus se ocupa? Se Deus se ocupa individualmente por cada ser. Ele não está falando só nós humanos, não. Seres, de um modo geral. Aí ele continua a pergunta: não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Então ele questiona, nós somos tão pequenos, Deus vai ficar preocupado com cada ato nosso, com nossa vida? Aí os espíritos respondem: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Ele se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é pequeno demais. É por amor, por bondade. Ele está sempre ao nosso lado, nos dando as orientações necessárias para o nosso progresso espiritual. Aí Kardec, ele era um homem muito esperto, vamos assim dizer, como diz a juventude, esperto. Ele ia buscando, ele ia criando perguntas para saber mais a fundo algumas questões. Então ele não só satisfeito com a bondade de Deus, ele pergunta: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Será que Deus fica observando cada ato nosso para nos punir ou nos recompensar? Como é que será que isso funciona? Porque nós, quando criamos nossos filhos, a gente observa a conduta deles, diária, se ele tem responsabilidade. Aí a gente às vezes pune, a gente recompensa,
mas observando, não é assim? Será que Deus faz isso? Ele fica observando cada ato nosso para lá na frente depois punir ou recompensar? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele, para Deus? Aí os Espíritos. Deus tem suas leis e a regerem todas as vossas ações. Olha só. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Todas as nossas ações estão dentro da lei de Deus, que é imutável. Porque as leis de Deus não se modificam. É aquela lei e ponto final. Muito diferente da lei do homem. A lei do homem sempre tem um artigo a mais, uma coisa a mais, né? Mas a lei de Deus não. Se as violais, vossa é a culpa. Então não é Deus que nos pune, né? Ele simplesmente colocou a lei e deu a lei para nós. Porque Jesus, quando veio, ele trouxe o Evangelho com todas as leis, com todos os caminhos a serem percorridos. Se nós violamos essa lei, a culpa é de Deus? Se eu sei a lei? Deus, ele não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, então Deus não vai dizer, foste guloso, vou punir-te. Então, a pessoa comeu demais, teve problema, vou te punir porque você sabia que não poderia ser guloso. Deus não fala isso. Ele traçou um limite na lei dele. E esse limite vai acarretar os efeitos. Uma enfermidade e às vezes até levando à morte. Por quê? Porque não seguimos a lei. Esse exemplo é um exemplo material nosso, mas do mesmo jeito são os nossos sentimentos. Qual é a lei de Deus? É a lei de amor, do perdão, né? Da caridade. Se a gente não segue essa lei, se a gente guarda o ódio dentro de nós, a raiva, a ira, a vingança, todos esses sentimentos que nós deveríamos trabalhar para eliminar, a gente guarda. E quanto mais a gente guarda esse sentimento dentro de nós, mais nós nos adoecemos. Nós passamos a ser doentes da alma. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. Não adianta a gente achar que o outro é o culpado por aquilo que eu estou passando. Porque nós somos os semeadores para nós mesmos, para o nosso futuro. Ele até cita um exemplo do pai que educou o filho, né, deu todo o conhecimento para ele, e um belo dia leva ele a um campo e diz que aquele campo é dele. Leva todas as informações e o instrumento para que ele pudesse cultivar aquela terra, para a sua velhice ele ter como sobreviver. Passou tudo para o filho. Só que o filho, desobediente, ele olha para aqueles regulamentos, para aquelas normas, aquelas orientações e acha bobeira. Não, meu pai está ultrapassado, eu posso fazer de outra maneira. E esquece todas as orientações
que ele poderia produzir muito naquelas terras. E aí, quando chega a velhice, ele não tem o alimento necessário, que é o nosso coração, que a gente tem que adubar, que a gente tem que fortalecer. Mas Deus é muito mais previdente do que aquele pai, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo o bem ou o mal. Como que ele faz isso? Enviando-nos os espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Ai, mas eu não sou médium, como é que eu vou escutar os espíritos? Né? Eu não sou médium. Mas lá no fundo, nós temos ideias. Nós temos, mesmo sem saber de quem são. Quando a gente ora a Deus e pede para que Ele me ajude a solucionar esse problema, a ver o melhor caminho, a gente, ao dormir, a gente sonha. Uma pessoa chega até nós e nos orienta. Então Deus está sempre trazendo até nós as informações necessárias que nós precisamos. Mas muitas das vezes nós não queremos, porque é difícil. É difícil. É mais fácil eu fazer do meu jeito. Não, eu não vou perdoar. A pessoa pede a opinião, recebe a resposta, não aceita. Essa pessoa pode se queixar lá na frente. Ela fez a opção, nós temos o livre-arbítrio, mas as consequências nós temos que arcar. Cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram. Então tem várias maneiras, né, dos espíritos no plano espiritual, a consciência, eles sofrem lembrando do que fizeram, do que deixaram de fazer, do que deixaram de produzir. E aí nós precisamos entender que essa vida futura nós a construímos hoje. Hoje nós estamos construindo a nossa vida futura. Nós estamos arcando com os gozos ou as penas. A decisão é nossa. O Livro dos Espíritos, ele tem desdobramentos no Pentateuco. E essa quarta parte, o desdobramento desse livro, é no livro Céu e Inferno. E aí no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, está lá escrito: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou, não tirou, durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Então, além de estar lá no Livro dos Espíritos, está lá também no Céu e Inferno. Então, a gente vê que a informação ela é repetida várias vezes, de várias formas, para que nós possamos entender qual é o caminho que nós precisamos trilhar. Então, ele ainda coloca: o espírito é assim sempre. Olha, isso aqui é muito interessante. O espírito é assim sempre o árbitro. O que é árbitro? No jogo de futebol, juiz. Então, olha só.
O espírito é assim o árbitro de seu próprio destino. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, ou aliviá-los por seus esforços para fazer o bem. Porque às vezes a gente pensa assim, quando a gente morrer, passar para o plano espiritual, desencarnar, vai ter um juiz lá dizendo, né, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Nós somos os juízes. Nós, de nós mesmos. Se a gente resolver mudar para o bem, ótimo, teremos a felicidade. Se nós decidirmos persistir no mal, é a nossa consequência. É o que nós estamos plantando e o que nós estamos colhendo. Mas o mais interessante está nesse trecho aqui. Uma condenação por um tempo determinado, qualquer, teria um duplo inconveniente. Porque aqui na Terra, quando nós fazemos algo de errado, né, com relação à lei, roubamos, matamos, nós somos julgados por um juiz, por um tribunal, e recebemos uma quantidade de anos de penalidade pelo crime que nós cometemos. Não é isso? Só que olha que interessante, lá não existe essa questão. Ele não quer que eu leia, toda hora ele sai daqui. Ele coloca o seguinte, que há uma inconveniência quando se determina o tempo. Por que será que ele diz que tem um duplo inconveniente determinar o tempo? Ele coloca de continuar porque se você, olha só, uma condenação por um tempo determinado qualquer, teria o duplo inconveniente de continuar a atingir o espírito que se tivesse melhorado. Então, digamos que esse espírito fez algo e foi condenado a 10 anos. Mas, nesse percurso de 5 anos, ele se modificou. Ele se arrependeu, ele buscou a reparação, a expiação, mas já tinha sido condenado a 10 anos, então ele teria que cumprir os 10 anos. Então esse é um inconveniente. Ou cessar quando ele ainda estivesse no mal. Acabou os 10 anos, ele está livre. Mas ele continua fazendo o mal. Ele não se melhorou. Então não existe um tempo determinado para nós. Por isso nós somos juízes de nós mesmos. Porque nós vamos escolher o que nós queremos para nós. Se eu quero me redimir em 1 ano ou em 20. O tempo do sofrimento vai depender de mim, do que eu desejo para mim. Deus, que é justo, pune o mal. Ele não pune a pessoa, ele pune o mal. Enquanto ele existe. Cessa de punir quando o mal não existe mais. O sofrimento dura enquanto o mal subsistir. Sua intensidade diminui à medida que o mal perde a força. Então, nós vemos que a justiça divina, a justiça de Deus, ela é sublime. É muito diferente da nossa justiça do homem. Porque ele dá oportunidade a todos os filhos para evoluírem. Porque ele não quer nenhuma ovelha
perdida. Então, ele dá sempre a oportunidade, as informações, para que nós possamos caminhar como Jesus nos ensinou. Mas também ele diz que não basta o arrependimento. Não basta eu me arrepender do que eu fiz. Eu preciso também expiar aquele mal que eu fiz. E reparar. Reparar como? A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Né? Então, a reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. E aí, os espíritos, eles colocam o seguinte: quando essa perspectiva da reparação for imputada, quer dizer, gravado na crença das massas do povo, será um freio muito mais poderoso que o do inferno. Porque muitas das vezes a pessoa não fazia com medo do inferno. Mas o freio maior é saber que eu tenho que fazer a reparação dos meus atos errados. Então, se eu faço errado e sei que estou fazendo errado, eu sei também que eu vou ter que reparar aquilo, mais cedo ou mais tarde. Então, seria um freio muito maior, porque se refere à atualidade da vida. E o homem compreenderá a razão de ser das circunstâncias penosas em que se acha colocado. Então, as penas futuras e os gozos futuros, nós chegamos à conclusão que depende de nós. Depende de nós. Mas aí Kardec, já falou tanto dos irmãos de sofrimento, ele pergunta, em que consiste a felicidade dos espíritos bons? E os espíritos bons, em que consiste essa felicidade? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Essa é a felicidade dos espíritos bons. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Então, aquele que é mais evoluído terá uma felicidade maior. Mas ele ainda coloca, somente os espíritos puros gozam. É exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Porque a gente também tem a questão da felicidade. Por cada ato bom que a gente pratica, por cada momento em que a gente se vence, em que a gente consegue dizer não, à vingança e luta por perdoar, por harmonizar o ambiente. Então, nesse momento, nós estamos sendo felizes, porque essa é a felicidade. A maior felicidade é a gente saber que conseguiu se vencer e não vencer o outro. A gente precisa se vencer. Aí ele pergunta, e os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Será que eles compreendem a felicidade que aquele grupo de irmãos tem, eles sendo inferiores? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Então, eles vão tendo consciência de que não
que não é injustiça de Deus que tem pessoas felizes e eles estão infelizes. Eles começam a compreender que essa felicidade é uma construção de cada um. Então ele compreende isso. Olha só o que Kardec pergunta. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons espíritos uma causa de aflição, e nesse caso que fica sendo a felicidade deles. O que fica sendo essa felicidade se eles têm essa aflição? Se é assim turbada. Então Kardec quer saber se os sofrimentos dos espíritos inferiores turbam a felicidade deles ficarem aflitos. Não constitui motivo de aflição para os espíritos superiores. Por quê? Pois que sabem que o mal terá fim. Por isso eles não ficam em aflição. Eles podem ficar tristes, principalmente quando eles fazem tudo para que a gente caminhe e a gente continua querendo aquele caminho ainda das pedras, dos espinhos. Mas eles não ficam aflitos, porque eles sabem que o mal terá fim. Eles auxiliam os outros que se melhorem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles, de ajudar, de estender a mão a quem deseja a ajuda. Ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então eles têm uma felicidade muito grande quando eles atendem a um grupo de irmãos e, através do amor irradiado, do carinho, ao estender a mão para eles, eles aceitam a ajuda. Isso traz muita alegria aos irmãos que estão ali num trabalho benemérito de ajuda a cada um de nós. Eles sabem que estes são úteis, esses o quê? Os sofrimentos. Os sofrimentos são úteis, olha só, ao vosso progresso. Porque quando às vezes passamos por um sofrimento, nós paramos para refletir. É isso que eu quero para a minha vida? Continuar sofrendo? Continuar agindo dessa forma e cada vez mais sofrendo mais e mais? Então o sofrimento é um alerta. É um aviso. É do mesmo jeito quando nós abusamos do alimento, como foi colocado lá na frente, e aí a gente começa a ter uma hipertensão, uma diabetes. Aí a gente vai ao médico, ele orienta, diz o que a gente precisa fazer. Uns aceitam e mudam a sua postura. Outros não aceitam e continuam. O sofrimento é o alerta para ele. Eu preciso seguir as orientações médicas. Eu preciso seguir as orientações do Evangelho para não sofrer tanto. Afligem-se esses espíritos, portanto, muito mais. Olha só, não é com o sofrimento. Eles se afligem muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com o sofrimento considerados em si mesmo todos passageiros. Então, quando eles ficam aflitos? Com a falta de vontade. A vontade nos impulsiona para agir, para sair da onde nós estamos. E quando nós não temos essa vontade, fica muito difícil. E no próprio céu e inferno tem história de irmãos de que colocam que é mais fácil eu ajudar
aquele que acreditava em algo do que aquele que nada queria, que era preguiçoso e nada queria ouvir. Porque aquele que acreditava estar fazendo certo, mesmo fazendo errado, quando ele descobre o caminho certo, ele vai à luta. Mas aquele que fica parado, que não quer se movimentar, não quer fazer nada, é muito mais difícil. Porque ele não tem ânimo, ele não tem vontade de sair desse lugar. Então ele fica em sofrimento até o dia em que ele tenha a vontade de querer sair da onde está. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Então ele pergunta se nós tivemos vários caminhos errados, mas mudamos o caminho, nos melhoramos. Mas Kardec quer saber se essa lembrança dessas faltas que nós cometemos não turba a felicidade. Nossa, eu errei. Então, aquela questão da culpa. Eu vou ficar infeliz porque eu errei, mas eu reparei, mas eu continuo nesse sofrimento? Será que isso acontece? É isso que Kardec quer saber. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? E aí eles respondem, não, porque resgatou suas faltas e saiu vitorioso das provas a que se submetera para esse fim. Então, é uma mudança real, né? Da gente se arrepender, da gente expiar e da gente reparar o nosso erro. Quando a gente conseguir fazer isso, nós estaremos bem. Mesmo sabendo que em outras existências eu fui carrasca, eu fiz o mal, mas já estamos num caminhar diferente. E aí a felicidade vai existir para todos nós. Na 982, para fechar, será necessário que professemos o Espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? A nossa sorte na vida futura vai depender da gente conhecer o Espiritismo, acreditar. Será? E os Espíritos respondem: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, tiveram oportunidade de esclarecer. Porque nem todos conhecem a doutrina espírita. Nem todos, nós aqui já conhecemos. Mas quantos irmãos ainda não conhecem? Então eles estariam excluídos? O que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Claro que a gente conhecendo a doutrina espírita, sabendo a lei de causa e efeito, sabendo que nós temos muito mais de uma existência, nos ajuda a compreender melhor as coisas. Mas se nós temos todo esse conhecimento, mas ainda a gente não consegue fazer o bem, está faltando. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Muita paz a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Fátima
possamos neste momento, elevando o pensamento a Deus, receber de Ti, Pai, toda essa energia salutar de amor que é derramada sobre cada um de nós, aliviando as dores, os sofrimentos, fazendo com que o nosso coração, Pai, se sinta mais leve diante dos desafios da vida. E que possamos também daqui, Senhor, enviar vibrações para a humanidade inteira, para todos aqueles que vivem em dor e sofrimento, para que a grandeza do Seu amor cubra a multidão de pecados que existe dentro de cada um de nós. Mais uma vez, Senhor, só temos a Te agradecer a grande oportunidade da vida que nos concede de estarmos aqui hoje. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Uma boa noite, um bom final de semana para todos, que possamos todos estar aqui novamente na próxima semana. Fiquem com Deus.